Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que muito me perguntam aqui. Bruno, qual é o momento certo de eu vender o meu fundo imobiliário? Devo vender o meu fundo imobiliário que caiu? Nesse vídeo eu vou te mostrar o meu passo a passo para tomar uma decisão de venda. Eu utilizo esse passo a passo para todos os fundos imobiliários da minha carteira, que hoje são aproximadamente 15 fundos. Então eu tenho fundos imobiliários logísticos, prédios comerciais, fundos de recebíveis imobiliários, e para todos eles eu utilizo o mesmo método para tomar uma decisão de venda. Então eu tenho certeza que você vai poder utilizar o mesmo passo a passo para tomar uma decisão com o seu fundo imobiliário, seja ele qual o segmento for. Para qualquer caso, você vai saber exatamente se é o momento de vender ou não. Então fica nesse vídeo até o final para você não perder. Exatamente até o final, porque no finalzinho tem uma mensagem importante. Se gostou desse vídeo, porque vai tirar uma dúvida da tua cabeça, vai trazer paz pro teu coração, já dá um like nesse vídeo aí. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever, porque aqui é o canal do passo a passo para investimentos sem burocracia. Descomplicando o mundo dos investimentos para você começar. Você quer começar a investir, não quer? Eu não tenho dúvida de que você está no lugar certo, então se inscreva e vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte, pode parecer até estranho, mas na grande maioria das vezes que eu vendi um fundo imobiliário da minha carteira é porque ele tinha subido demais e não porque estava caindo. Muitas pessoas têm uma ação contrária. Olha para um fundo que está caindo e pensa assim, bom, será que está na hora de eu vender meu fundo imobiliário? Ele está caindo. Mas eu vou te explicar por que esse entendimento está errado. Bom, você compra fundos imobiliários para receber dividendos. Quanto mais cotas você tem, mais dividendo você recebe. Então não seria muito mais interessante para você comprar cotas cada vez mais baratas? Faz mais sentido, não é? Vamos supor, por exemplo, que você comprou um fundo imobiliário por R$10, o MXRF11. Você gasta R$100 todo mês para poder comprar 10 cotas. No mês que vem, se ele estiver custando R$9, você vai gastar apenas R$90 para comprar 10 cotas. E na verdade, vai poder comprar 11 cotas com R$100. Olha que maravilha! E lembre-se, para o longo prazo, você quer ter muitas cotas desse fundo imobiliário que hoje você vai estar comprando por R$9, mas daqui a alguns anos vai estar 10, 11 e você comprou por 9 e vai ter milhares de cotas. Nada mal, hein? Então o primeiro entendimento lógico é, o preço da cota cair não é uma coisa necessariamente ruim, não para quem quer acumular cotas. Então nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre quais são os motivos que me levam a vender um fundo imobiliário, quais os reais motivos, e com certeza não é a queda do preço de um fundo imobiliário. Eu vou mostrar para você a partir de agora o meu passo a passo, todo o processo que me faz tomar uma decisão de vender ou não. E a primeira etapa é a seguinte, está na época de reajuste da minha carteira? Sim, todo investidor organizado deve determinar em algum momento do ano uma data para reajuste da carteira, rebalanceamento. Isso pode acontecer uma vez por ano, de 6 em 6 meses ou até em 3 em 3 meses. Vai depender da tua disponibilidade, do teu tempo e do teu interesse em fazer isso. Algumas pessoas gostam de dar bastante atenção à sua carteira de 3 em 3 meses. Outras pessoas que precisam gastar o tempo com outras atividades deixam para fazer isso uma vez por ano. E aí fica uma dica interessante. O ideal é você considerar a tua data de aniversário como uma data anual para rebalanceamento da tua carteira, para que você não faça sempre no início do ano, quando todo mundo está fazendo, ou sempre no final do ano. Escolha a tua data de aniversário, se for em março, junho, julho, agosto. Utilize sua data de aniversário como uma referência e você vai ter uma época no ano em que você vai rebalancear a tua carteira. Durante todo o ano, você vai comprar ativos, com o seu salário, aquela parte do dinheiro que você determinou que vai investir. Mas uma vez por ano, você vai olhar para a tua carteira de uma forma geral e vai verificar se está na composição adequada para você, com o objetivo de fazer um rebalanceamento. Por exemplo, se você olhou para a tua carteira de investimentos e viu que uma determinada classe de ativos tem uma proporção muito maior do que as demais, nesse momento você deve rebalancear para trazer sua carteira para uma composição adequada, aquela que você determinou. Mas lembrando, se não está no teu momento de rebalanceamento, que pode ser uma vez por ano, todo mês faça simplesmente aquilo que você sempre faz, pega uma parte do seu dinheiro e só compre, não venda. Para fundos imobiliários, um prazo que eu consideraria interessante para você olhar a tua carteira de uma forma geral seria de pelo menos 6 em 6 meses ou uma vez por ano. Mas agora vamos imaginar um cenário em que está na época do seu rebalanceamento de carteira. O que fazer? Bom, se você olhou para a tua carteira de investimentos e tem, por exemplo, ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas e fundos imobiliários. E de todas essas três classes, fundos imobiliários
se sobressaiu. Por exemplo, você começou a sua carteira de investimentos com R$6.000, 2.000 em cada classe, 2.000 de fundos imobiliários, 2.000 de ações brasileiras e R$2.000 de ações de empresas americanas. Então tá bem diversificado, de uma forma bastante equilibrada. Passou 6 meses, 1 ano e você foi olhar para a tua carteira de investimentos, houve uma valorização. Tua carteira agora tem R$9.000. Só que da seguinte forma, R$2.500 em ações de empresas brasileiras, R$1.800 em ações de empresas americanas, teve uma queda nessa classe aí, e R$4.700 em fundos imobiliários. A classe fundos imobiliários se valorizou bastante se comparada às outras classes. Já que está no momento de rebalanceamento da tua carteira, momento de vender, com o objetivo de trazer a carteira como um todo para o equilíbrio novamente. Por exemplo, já que tem R$9.000, R$3.000 em cada classe. Entendeu? Porque veja bem, mesmo que você invista R$200 por mês, se você investir R$200, você não vai conseguir trazer para o equilíbrio novamente a tua carteira. Existe uma diferença muito grande. Por isso, a necessidade de fazer o ajuste anual, trazendo a tua carteira de investimentos para o equilíbrio novamente. Então, se nesse momento você olhar para a tua carteira de fundos imobiliários com mais atenção e verificar que todos eles subiram um pouquinho, se foi um momento, por exemplo, que a Selic estava muito baixa, favorece os fundos imobiliários, eles se valorizam. Então, se você percebeu que todos eles se valorizaram um pouquinho, vende um pouquinho de cada um com o objetivo de equilibrar a carteira. Se 1, 2 ou 3 fundos imobiliários apenas se valorizaram bastante, venda esse excedente, uma parte dos fundos imobiliários, com o objetivo de trazer a carteira para o equilíbrio novamente. O mesmo raciocínio serve para um fundo imobiliário específico que se valorizou bastante. Venda aquele excedente daquele fundo imobiliário com o objetivo de trazer toda a tua carteira de fundos imobiliários para o equilíbrio novamente. E aí, nesse caso, para esse fundo imobiliário específico que se valorizou bastante, pode ser que ele já não seja tão interessante e talvez você venda ele todo. Se um fundo imobiliário que era negociado com P sobre VP de 0,90, por exemplo, ele subiu tanto que agora o P sobre VP está 1,30, ele está acima do preço, está sendo cobrado caro por esse fundo imobiliário, pode ser o caso de fazer mais sentido você vender ele completamente e procurar um fundo imobiliário que esteja mais interessante, com preço mais atraente, com maior potencial de valorização. Nesse caso, você pode vender aquele fundo imobiliário todo, com o objetivo de trazer um outro fundo imobiliário para a tua carteira e também equilibrar a carteira de investimentos. Agora, novamente, vamos olhar para um outro cenário e identificar qual seria o motivo para fazer eu vender um fundo imobiliário. Bom, o primeiro aspecto eu acabei de falar. Se um fundo imobiliário ficou muito caro e eu procuro fundos imobiliários baratos com P sobre VP abaixo de 1, faz sentido eu vendê-lo. Não faz sentido eu continuar comprando em fundo imobiliário que está caro, porque a chance dele se valorizar é pequena. E eu procuro fundos imobiliários que têm potencial de valorização e também pagam bons dividendos. Então, nesse caso, eu vendo e coloco um mais atraente, mais interessante. Se o motivo que me faz comprar um fundo imobiliário são bons pagamentos de dividendos, se eu comprei um fundo imobiliário específico por causa de bons dividendos, se esse fundo imobiliário ou qualquer um deixar de pagar bons dividendos, também é um motivo para eu vendê-lo. Tirar ele da minha carteira e colocar um que tenha dividendos mais interessantes. É claro, se isso não for uma ocorrência generalizada, como por exemplo aconteceu na pandemia. Vários prédios comerciais, shoppings ficaram vazios, então obviamente teve uma renegociação de contrato, os aluguéis foram paralisados ou congelados, renegociados, e todos os fundos imobiliários diminuíram o pagamento de dividendos. Quando isso ocorre, quando é de uma forma generalizada, o ideal é você segurar a posição, se manter calmo, frio, esperar o momento passar para depois tomar uma decisão. Não faz sentido você vender um fundo imobiliário ou outro se isso está acontecendo com todos eles, entendeu? Um outro motivo que me faz vender um fundo imobiliário é quando ele perde a liquidez, quando ele está sendo pouco negociado na bolsa de valores. Um fundo imobiliário com alta liquidez ele é bastante interessante para o investidor pessoa física porque diminui o spread. O que é o spread? Por exemplo, se você quer comprar um fundo imobiliário, ele costuma ser negociado por R$10, mas se ninguém está interessado em vender e você quer comprar, aquelas pessoas que estão interessadas em vender podem vender, por exemplo, por R$10,20, R$10,30. Ele tem pouca liquidez, poucas pessoas estão negociando. Então você quer comprar e poucas pessoas estão vendendo, você vai ter que comprar de quem está vendendo. E se quem estiver vendendo caro, esse vai ser o jeito. Viu como a liquidez é importante? A mesma coisa acontece no momento de venda. Imagine que por algum motivo você queira vender um fundo imobiliário, tirar ele da sua carteira. Mas se ele tem pouca liquidez, poucas pessoas negociam aquele fundo imobiliário, você quer vender por um preço justo, por exemplo, R$10 também. Mas ele está sendo pouco negociado e a única pessoa que está querendo comprar por R$9,50.
você vai ser obrigado a vender por R$ 9,50, já que poucas pessoas estão negociando ele e as que estão negociando estão querendo pagar só R$ 9,50. É a lei da oferta e procura. Por isso a liquidez é importante. E qual seria o valor interessante para você considerar de liquidez? Na minha opinião, R$ 1 milhão. Abaixo de R$ 1 milhão de negociação, esse fundo imobiliário tem pouca liquidez. E note que esses fatores que eu estou apontando aqui pode ser uma condição ou um motivo. Por exemplo, você pode determinar que você não vai comprar nenhum fundo imobiliário que tenha uma liquidez abaixo de R$ 1 milhão. É uma condição. Ou você pode estabelecer isso como um motivo. Olha, preciso de 3 motivos para não comprar um fundo imobiliário ou para não vendê-lo. Então eu vendo um fundo imobiliário quando ele não está pagando bons dividendos, quando não tem liquidez e quando está caro. Então você pode utilizar motivos ou condições. Condição é, seja qual for dessas características, se não forem atendidas, não vendo. Ficou claro? Mais um exemplo. Você pode fazer o seguinte, olha, eu vou vender um fundo imobiliário quando ele não tiver bons dividendos, quando ele estiver muito caro, mas aceito uma liquidez um pouco menor. Por exemplo, se ele tiver com uma liquidez abaixo de R$ 1 milhão, mesmo assim continua na minha carteira se estiver pagando bons dividendos. Então note que você pode estabelecer condições ou vários motivos para tomar uma decisão. Fazer um checklist. Uma outra situação em que me sinto forçado a vender um fundo imobiliário é justamente o motivo que me faz comprar um fundo imobiliário. Vou te explicar. Eu não compro fundos imobiliários que estão em recuperação judicial, quando estão com problemas financeiros. Se um determinado fundo imobiliário que eu comprei entrar em recuperação judicial, eu vendo. Notou? É uma condição. Ele pode estar pagando bons dividendos, ele pode ter um bom preço, mas se entrou em recuperação judicial, eu vendo. Uma condição inegociável. E aí você pode, por exemplo, transformar a liquidez em uma condição inegociável. É tua decisão. Note que você pode estabelecer uma condição ou algumas condições para um fundo imobiliário entrar na tua carteira, assim como você pode estabelecer motivos e condições para você tirar um fundo imobiliário da tua carteira. Mas é importante que você tenha isso em mente. Não utilize notícias ou repercussão na mídia, mas utilize aquelas definições, aquele passo a passo que você definiu como regra. Mais um exemplo, vamos supor que você não investe em fundos imobiliários que são monoativos, que tem apenas um empreendimento, porque você acha que é arriscado. Aí daqueles fundos imobiliários que você comprou, que são vários, um deles resolveu vender ativos. Todo ano está vendendo um ativo. Há um momento em que ele se tornou um fundo imobiliário monoativo. Não tem mais o prédio em São Paulo, não tem mais um prédio na Bahia, não tem mais um prédio no Rio, só tem um prédio no Rio Grande do Sul, por exemplo, e se transformou em um fundo imobiliário monoativo. Bom, se você considerou que fundos imobiliários monoativos são arriscados demais para você, então esse fundo imobiliário deve sair da tua carteira. Entendeu como obedecer a tua metodologia, o teu protocolo, o teu processo de venda é muito mais simples e mais assertivo? Mas afinal de contas, como você ficar sabendo de todas essas novidades, essas informações de um determinado fundo imobiliário? Bom, informações como múltiplos de dividendos, P sobre VP, liquidez, tudo isso eu encontro lá no site do Investidor 10, que já mostrei para vocês, que é o site que eu utilizo para analisar todas as minhas ações e fundos imobiliários. Lá eu encontro a lista com os fundos imobiliários que me pagam mais dividendos. Lá eu encontro também uma lista com fundos imobiliários que têm maior liquidez. Aqueles que estão com P sobre VP mais alto, mais baixo. Então todas essas informações eu encontro lá no site, essas informações de múltiplos. E informações como venda de ativos, o que aquele fundo imobiliário específico está fazendo, o que o gestor está fazendo sobre aquele fundo imobiliário, no site do fundo imobiliário. Na publicação de fatos relevantes. E por que é um fato relevante? Bom, vender um prédio é um fato relevante para o acionista. Você é acionista, você quer saber o que o gestor está fazendo com o seu fundo imobiliário, não é verdade? Então todos os fatos relevantes, estratégicos que o gestor está tomando, ele precisa informar para os acionistas, informar para você. E por obrigação, essas informações estão disponíveis no site, com o objetivo, mais uma vez, de manter o acionista bem informado. Então nesse vídeo nós falamos aqui sobre protocolo passo a passo para tomar uma decisão de venda de um fundo imobiliário. Note que nós não analisamos aqui um fundo imobiliário específico e motivos mais aprofundados sobre um fundo imobiliário. Por que isso? Porque nós faremos isso no próximo vídeo, com o objetivo de não tornar esse vídeo muito longo, porque o YouTube não gosta e alguns de vocês também não, e esse tema ser bastante relevante e importante. No próximo vídeo nós vamos analisar 2 fundos imobiliários, eles serão o tema do nosso vídeo, o MXRF11 e o XPPR11. Analisar um caso específico em que está acontecendo alguma coisa com determinado fundo imobiliário. Nesse caso, a avaliação, a análise precisa ser de mais perto, como se estivesse colocando uma lupa
para enxergar nos detalhes, e é o que nós vamos fazer, para saber se algo diferente está acontecendo com aquele fundo imobiliário, algo específico que está acontecendo só com ele. Nesse caso, você precisa olhar mais a fundo, com um olhar de detetive. Nesse caso especial, requer que você faça uma análise mais completa do fundo imobiliário para tomar uma decisão de venda ou manter aquele fundo imobiliário na tua carteira, e é o que nós vamos fazer. Novamente, vai ser um vídeo bastante detalhado e rico em informação. Vai ser uma parte 2 desse vídeo. Não perca, porque assim você vai ter o passo a passo para fazer o primeiro filtro de venda e depois a análise completa para tomar uma decisão final, vender ou ficar. Ame ou deixe. Não venda um fundo imobiliário até ver o próximo vídeo, hein? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.